Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast Saúde em Foco, nesse que é o nosso 5º episódio, e hoje vamos falar sobre vacinação, a importância da vacinação no mundo e também as últimas informações científicas sobre os efeitos colaterais das doses de vacinas. E para isso hoje eu vou conversar com uma especialista em imunização, a enfermeira Cléa Bellarmino, que vai contar para a gente toda a sua experiência. Ela que trabalha no setor de vacinação hoje, de um laboratório privado aqui da capital alagoana, mas que já tem experiência no setor público, já visitou municípios do interior, trabalhando e imunizando pessoas pelo Sistema Único de Saúde. Então é com ela que a gente vai conversar e eu já vou cumprimentar a Cléa. Seja muito bem-vinda, Cléa. Obrigada. Vai ser um prazer a gente conversar um pouco sobre a sua experiência dessa profissão tão nobre, né? Que é a de enfermeira. Como é que você escolheu essa profissão? É uma área que foi um sonho escolher. A minha família já trabalha na área de enfermagem, na verdade, na área da saúde. Então, o cuidar sempre foi meu sonho. Não cuidar só as pessoas de casa, mas cuidar daqueles que precisam, tanto na rede privada quanto público, aquele olhar mais humanizado. E é onde tem muita carência, né? Sim, exatamente. Principalmente na rede pública, no Sistema Único de Saúde, no interior, naquele lugar que as pessoas precisam de acolhimento, né? Um acolhimento mais visado, mais detalhado, entendendo mais qual o desejo da pessoa, o cuidado da pessoa que precisa. E de informação, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né? Informação de qualidade, segura, que não chega nem sempre com a mesma velocidade de que uma fake news chega. E isso está atrapalhando o trabalho da saúde, né? Exatamente. A insegurança faz com que a gente na verdade, as pessoas mais leigam precisam acreditar mais na ciência. Então, o fake news faz com que elas tenham a insegurança de se vacinar. Até porque a vacina, ela é uma prevenção de longo prazo. É necessário que as pessoas se vacinem, não por conta individual, mas para o coletivo. Preciso que todo mundo esteja vacinado, para o nosso coletivo seja imunizado. Isso, e é sobre esse assunto que eu quero falar. Quero começar trazendo a seguinte ideia, que tem que ser destacada aqui, gente. Especialistas consideram as vacinas como uma das maiores descobertas da ciência. É praticamente um milagre da saúde pública, é a vacina. Porque graças a elas, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, cerca de 3 milhões de vidas são poupadas a cada ano. Antes das vacinas, a expectativa de vida era bem menor, né? A saúde era precária, a mortalidade era muito maior. Então, no século XIX, por exemplo, a expectativa de vida das pessoas era em média ali dos 32 anos de vida. Hoje, com as vacinas, esse número, em média, já é de 72 anos. É a média de tempo que a gente vive hoje, graças às vacinas, vale salientar sempre isso. Então, é praticamente um milagre, né, que a gente tenha chegado até aqui, evitando adoecer por doenças que hoje são completamente evitáveis com essas pequenas doses. Mas o assunto é muito sério, porque a Organização Mundial de Saúde tem notado, assim, uma estagnação na cobertura vacinal a nível global, sobretudo depois da pandemia. Então, esse é um assunto importante a gente discutir aqui hoje, que é a vacina, porque não pense você que só as pessoas que não têm informação não estão se vacinando ou duvidando da vacina. Não. Isso é um fenômeno que está atingindo várias camadas sociais, e a gente já vai entender por que acontece essa desconfiança e tentar desmistificar isso hoje aqui com a Cléa. Então, uma investigação liderada pela OMS descobriu que vacinas para 14 doenças diferentes salvaram aproximadamente 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos. Esses dados são super recentes, são de um estudo divulgado na revista The Lancet em abril desse ano. Então, nos últimos 50 anos, 154 milhões de vidas foram salvas graças às vacinas. Então, a vacinação contra o sarampo, ela teve um impacto mais significativo na redução da mortalidade infantil, respondendo por 60% das vidas salvas devido a essa imunização. Eu já começo perguntando aqui para a nossa especialista em imunização sobre a importância da vacina contra o sarampo, né, que é histórica. Porém, hoje você se depara com pais que não querem que os filhos recebam a dose da vacina contra o sarampo, Cléa. Sim, ainda existe. Ainda existe a insegurança das reações adversas, a insegurança de a criança vacinar e adquirir a doença. Principalmente agora a gente fala sobre muito erradicar. Então, a vacina erradica muitas doenças graves, mas como sarampo, varíola, poliomielite. Porém, as mães, os pais, os responsáveis ainda têm o receio de vacinar. O exemplo é a vacina da influenza.
A vacina da influenza hoje é muito importante, é anual, a gente sabe que está no esquema vacinal, tanto da criança, adulto, gestante, porém o receio de gripar, que existe um fake news aí, que é o receio de gripar, o receio de provocar os eventos adversos de longo prazo, faz com que as pessoas se neguem a ser imunizadas. Mesmo uma doença tão grave que mata, como o sarampo, que já foi erradicado do Brasil. Exatamente. Mesmo sendo uma doença grave, que existe ainda. Em alguns lugares ainda existe, ainda temos diagnósticos certos sobre isso. Porém, os pais, eles ainda têm esses receios, mesmo com o profissional de saúde orientando, o pediatra, o enfermeiro, acompanhando toda a evolução da doença, explicando como funciona a doença, que pode ir a óbito, sim. Tá? Não só criança, mas também tem pacientes adultos que tiveram sarampos, mesmo com a vacina que tomaram antigamente, mas foi atualizada e não tomaram reforço, porque o receio de reações deles foi maiores. Como é a questão da vacina contra o sarampo especificamente? A gente toma uma vez na vida, lá na infância, e depois tem que fazer o reforço? Isso. A vacina contra o sarampo, a criança vai tomar 2 doses, é um esquema, com um intervalo, normalmente ela toma com 3 e 18 meses, o adulto ele vai tomar uma dose. Em casos que eles vão viajantes, que vai para um lugar de alto risco, ele toma uma dose como reforço. E só se for viajar para um lugar de risco. Isso. Ele vai estar uma dose no cartão, ele vai estar imunizado contra uma dose. Essa dose vai estar prolongando a imunização dele. Mas se for viajar e for um lugar de risco, de alto risco, como de febre amarela, ele pode reforçar sim. Então, qualquer pessoa tem que tomar já o reforço contra o sarampo na vida, independente se vai viajar ou não? Não. A pessoa que tiver uma dose da vacina já está imunizada. Porém, se existir viagens que tenham de alto risco, que possam ser contaminadas nesses lugares, pode tomar a vacina como reforço. A que você se refere é que a gente tomou na infância. A de infância. Já é Porém, suficiente. As crianças hoje, no esquema vacinal, elas vão tomar 2 doses. A dose 1 e a dose 2 como reforço. Entre os 12 meses aos 18 meses de idade. E depois? E depois finaliza. Não é necessário. A não ser que existam outros estudos que atualizem essas cepas vacinais, que seja necessário atualizar o reforço vacinal da criança. Aí eu queria que você me contasse em que cidade você foi e como foi essa experiência de ter um pai e uma mãe que negou a vacinação do filho. Exatamente. Foi na cidade de Teotônio Vilela, foi um interior, daqui de Alagoas. E as pessoas ainda têm receio da vacina de Covid. A vacina de Covid é tão importante, foi tão procurada e tão desejada que chegasse para a gente ser prevenidos. Então, os pais chegam para vacinar, está no esquema vacinal da criança, mas fala que não vai vacinar. Não é obrigado a vacinar, não quer que o filho morra após a vacina, que viu outras pessoas falando que teve pacientes que morreram, que tiveram reações graves, como trombose, como mortes súbitas, e por esses motivos não vacinam. Porque mesmo que sejam pessoas leigas, mesmo que a equipe da enfermagem, a equipe médica oriente, mas a gente não obriga ao paciente vacinar, o responsável vacinar a criança. Mas a gente orienta que existe toda uma prevenção com a vacina, vai evitar que existam riscos que ela tenha sobre a Covid, mesmo com novos estudos atualizados. Isso aconteceu só na vacina da Covid ou em outras doses que vocês foram aplicar? Para que outras doenças os pais estavam negando? Hoje, eu sempre falo que a vacina de meningite está sendo muito procurada. Porém, antes, há um ano atrás, a vacina de ACWY, meningite e ACWY, ela é ofertada a partir dos 11 anos de idade da criança. E muitos pais se negaram a tomar a vacina, por ser vacina de meningite, por ser um vírus da meningite, uma bactéria da meningite, e assim eles informam. Então, para evitar que a criança tenha meningite, eles preferem que não tome a vacina. Meu Deus, que coisa grave, né? E falando em meningite, mesmo. já aproveitando que você entrou nesse tópico, Alagoas está figurando mal no cenário nacional em relação ao número de casos, né? Exatamente. Esse número tem crescido, alguns ainda estão sendo confirmados, mas a gente chegou a ficar aí como o segundo estado do Brasil com o maior número de casos de Covid. Foi feito um painel recentemente, uma audiência pública, em que esses dados foram demonstrados por técnicos do Ministério da Saúde. Então, Alagoas, existe uma preocupação com esse número de casos, inclusive nesta segunda-feira a gente noticiou aqui a morte de mais um bebê, na verdade a morte foi no último sábado, dia 7 de setembro, um bebê de 1 ano, que teve uma morte por meningite confirmada. Mas ainda não existe vacina na rede pública para meningite do tipo C. Tipo B, que é um tipo que tem matado literalmente crianças aqui no estado. Aí eu lhe pergunto, vale a pena, os pais eles devem fazer um esforço para pagar por essas doses, enquanto ela não é distribuída pelo SUS,
Quem não pode pagar, quem está apertado, faz o que nessa hora? Vale muito a pena. A gente sabe que é uma vacina mais cara, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para chegar essa vacina na rede pública, porém é uma vacina que vai proteger muito a criança. A meningite, ela é de forma muito grave, ela é muito rápida, ela consegue evoluir para o óbito muito rápido, até 24 horas, e é do tipo de meningite B, é a que o SUS não fornece. Então, é mais cara, eu sei que a população está muito questionadora com relação a isso, o porquê não chegar no SUS, mas é necessário que a gente se apresse, vacine, se puder vacinar. Existem laboratórios que fazem pacotes vacinais com vacina, tanto com a B, tanto a CWY, porque a CWY também ela não é fornecida até os 11 anos, certo? Até os 11 anos, a criança só é imunizada contra a meningite C, que são 2 doses. Então, é necessário que os pais se apressem contra isso. A vacina de meningite, não são só a meningite, mas como outras vacinas também da rede particular, como a dengue, que ainda não está liberada para total faixa etária, é necessário que se tome, principalmente com o aumento de casos de dengue. Então, do mesmo jeito que meningite e dengue está aumentando os casos, é necessário que outras vacinas, como de sarampo, que você falou, como de rubéola, cachumba, sejam aplicadas. E essas são distribuídas pelo SUS. Então, enquanto as vacinas que não são liberadas pelo SUS, como de meningite B, não vai ser fornecida, procurem a unidade básica, seja orientado pelo enfermeiro, analise o cartão do seu filho. A importância vacinal não é só para o tratamento, era para a prevenção também. A gente tem aí um custo médio de R$ 1.400, né, para a aquisição das 2 doses da vacina contra o meningococo do tipo B, né, a meningite do tipo B, que é uma forma da doença que tem preocupado, porque justamente tem bebês que morreram aqui, que tinham outras doses da vacina contra a meningite, de outros tipos, mas morreram justamente do tipo que não tem a vacina. Não é conhecida. E existe um temor hoje de muitos pais e mães que nos assistem agora, que estão nos ouvindo, que dizem assim, meu Deus, eu preciso tirar dinheiro de algum lugar, nem que seja para botar no cartão e dividir para botar essa dose da vacina para o meu filho. Então, qual é a faixa etária que tem que tomar no caso da meningite do tipo B? A partir de 3 meses de idade. No esquema vacinal, ela pode ser feita em 2 doses, com intervalo de 60 dias. Porém, se a criança que iniciar com 3 meses, pode tomar com 3, 5 meses e com 12 meses como reforço. Então, ela vai estar imunizada. Lembrando disso, teve um episódio agora há pouco, eu recebi uma mãe, na clínica particular mesmo, com 2 filhos. Um autista, e ela teve que escolher qual filho ia vacinar. Então, imagina você ter que escolher qual filho vai ser imunizado. Mas como é uma criança autista, não verbal, a gente não vai saber o que ela está sentindo. Então, vai ser difícil de entender, diagnosticar, em caso de dores de cabeça, de dores no corpo. Então, ela preferiu vacinar a filha que estava mais prestes a ter a doença, que poderia ter, e ela não saber descobrir o mais rápido possível, do que outro filho que falava, que tem a comunicação normal. Eram 2 criancinhas mesmo? 2 crianças. Pequenininhas. 2 crianças. E ela falou que depois viria em outra oportunidade de vacinar outro filho. Ela fez o pagamento das 2 doses da vacina, porque a gente entende que as vacinas podem ter um aumento de valores, tá? Por conta da demanda. Existe uma demanda muito alta, da procura muito alta dessa vacina. Então, pode ser que as pessoas que comprem agora, daqui a 2 meses não consigam comprar. Não tem essa vacina, porque a produção parou, porque vai aguardar chegar, igual a vacina da dengue. Tem muita gente que tomou a primeira, não conseguiu tomar a segunda, porque não está tendo nos postos, na unidade básica, na rede privada, está em falta há muito tempo. Então, eles preferem pagar as 2 doses, por mais que sejam mais caras, em torno de R$ 1.400, eles preferem pagar elas, parcelar e aguardar quando finalizar para vacinar o outro filho. A realidade de estar sendo assim. Mas quando você vai lá comprar, você já pagando pelas 2 doses, você já garante que vai ter aquilo ali, vai estar reservada para você daqui a mais 3 meses a segunda dose. Isso, daqui a 2 meses tem uma segunda dose e vai estar reservado. A vacina é comprada, vai colocar a etiqueta com o nome da criança. Então, daqui a 2 meses a pessoa pode ir lá e vacinar sem preocupação. E sobre a meningite, é uma doença que você não sabe onde você pode pegar, né? É uma coisa assim, que você vai explicar, contrair meningite, onde, como, não dá para saber, né? Não. Principalmente, a gente tem um cuidado maior com a criança, porque estuda, tem convívio com outras crianças, abraça, então a gente não tem a preocupação que o adulto tem, né? De estar longe, de passar álcool nas mãos, não tem. Então a inocência faz com que elas fiquem mais autorizadas a pegar a vacina, a meningite. Gente, eu queria inclusive agora chamar aqui a atenção
para os nossos parceiros, né, para que essa conversa importante, esclarecedora esteja acontecendo. E para que o Saúde em Foco chegue ao seu 5º episódio, hoje a gente pode contar com a colaboração de do SESMAC, que é um centro universitário presente há mais de 50 anos no mercado alagoano, formando muitas gerações, né, de estudantes que são hoje profissionais aí renomados no mercado em várias áreas, e também do Laboratório Proclínico. Esse é o nosso jeito de cuidar. Inclusive, a Cléa Bellarmino é enfermeira do Laboratório Proclínico e você tem notado lá no laboratório, assim, uma demanda altíssima, procura por muitas vacinas. Sim, sim. O Laboratório Proclínico tem também a Provacine, que hoje está sendo uma clínica de vacinação bem conhecida, está sendo uma procura muito alta, a demanda muito grande, principalmente da vacina de meningite, temos disponível hoje, tá? Muitas pessoas vêm do interior se vacinar, tem todo acompanhamento, pode ser feita a vacina a domicílio, principalmente as crianças recém-nascidas, até os 3 meses, que a gente evita de estar tendo contato com outras pessoas, e ele está ali acolhendo a todo mundo. Agora, só uma dúvida que me surgiu, é só para criança essa vacina ou para adulto também? Adulto também pode tomar. É importante a sua fala que as pessoas não se preocupam em se vacinar, os adultos. Mas a prevenção não é só para criança. A vacina é direcionada para adulto também. Existem vacinas que estão no esquema vacinal do adulto, como a influenza, a pneumonia, a herpes zoster, que hoje, agora há pouco saiu uma nota dizendo que a vacina herpes zoster, estudos atualizados, mais recentes, ela pode sugerir a prevenir a demência, o Alzheimer. Porém, é uma vacina que não tem na rede pública. É uma vacina cara, da rede privada, que são também um esquema de 2 doses, mas é uma vacina que está no esquema vacinal do adulto. Então, é importante também tomar, e é uma prevenção de longo prazo. Então, hoje a campeã de procura é a vacina contra a meningite do tipo B. Exatamente. Os pais estão preocupados. Muito preocupados. E a dengue, como é que está a procura? A procura é grande, porém a gente está com ela em falta. Na verdade, já tem uns 2 meses que está em falta, chega em quantidade menor, a produção dela está lenta. Daqui a pouco a gente está, na verdade, com uma lista de espera enorme. Até a liberação total da faixa etária na rede pública, a rede privada vai ficar requisitada. É porque o laboratório ele compra isso diretamente ao fabricante, no caso a Qdenga é a vacina contra a dengue. A dengue. E é um laboratório chinês. A Qdenga, ela existe uma tabela, ela faz a produção da vacina e é liberada direto para as unidades que já foi vendidas. Se a unidade Provacine ela faz uma venda de 30 vacinas, ela vai entender que precisa enviar mais 30 para a segunda dose. Então, ela tem uma quantidade direcionada para o laboratório, por isso existe essa falta. E é uma compra direta ao laboratório ou isso vem intermediado pelo Ministério da Saúde, não, pelo governo? É compra direta do laboratório, direto pela Qdenga. Uhum. Olha, falando em Qdenga, falando em laboratório chinês, vamos agora entrar num ponto um pouco polêmico aqui, que eu sei que ainda deixa muita dúvida, embora a gente tenha tido acesso a um manancial de informações sobre Covid, sobre coronavírus, sobre as vacinas para Covid, sobre a eficácia dessas vacinas, sabemos que ainda nem todo mundo foi convencido da importância de se vacinar contra o coronavírus. Tem gente que tomou com muita resistência e não concluiu, né, o calendário vacinal, que hoje está já chegando à 5ª dose, no caso a dose de reforço dessa vacina contra o coronavírus. Tem gente que tomou a primeira com medo de morrer. Não, vou tomar pelo menos uma para ver se assim eu não morro. E a segunda, e daí parou, não completou o calendário, porque tem assim uma antipatia por essa vacina, já que existe no mundo, reconhecidamente, um movimento anti-vacina, infelizmente, né, alimentado por ideias conspiratórias, né, por muita fake news. Então, eu queria que você começasse me esclarecendo aqui, Cléa, um mito. Vou fazer uma pergunta para você. É mito ou é verdade que a vacina da Covid foi desenvolvida muito rápido? Então, essa é uma pergunta que é frequente. É verdade. Foi feito muito rápido, foi um tempo recorde. Porém, existiam estudos bem amplos sobre coronavírus, por isso que é chamado de um novo coronavírus. Existem estudos sobre o corona, foi feito várias pesquisas sobre ele, porém, existiu todo um projeto para a vacina. Foi passado por todos os testes. Em nenhum momento foi pulado testes de segurança e eficácia da vacina. Até, a gente tem como exemplo 1 milhão de pessoas e doses aplicadas. E a eficácia dela gera mais de 90% de que as reações adversas. Então, a segurança que essa vacina tem mostra o tempo todo pela quantidade de pessoas hospitalizadas. A menor quantidade de pessoas hospitalizadas por Covid a gente vê o esquema vacinal e o tempo todo informa. Os hospitais colocam notas sobre isso.
óbitos sobre Covid também diminuiu bastante. Então, a gente tem que acreditar que as pesquisas foram feitas, foi sim produzido em tempo recorde, porém existia estudos sobre o corona e foi feito todos os testes, e os testes em ênfase em segurança e eficácia total. Então, assim, para a gente ter uma ideia, né, e vários portais de segurança já confirmaram isso, estudos científicos, pesquisadores do mundo inteiro, que já se debruçavam sobre identificar o coronavírus há 20 anos. Porque não é só um tipo. Não. Então, não era um vírus desconhecido. Ele já era estudado há pelo menos 20 anos, em que já se tinham aí várias tentativas e muito investimento em pesquisas caras para tentar identificar e fazer uma vacina contra o coronavírus. E quando surgiu esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, já se tinha a ideia de como é que ele ia ser atacado. Exatamente. Existia um estudo, e de certa forma a gente já tinha como a prevenção dele. Teria que ser a vacina, sim. E como seria a formulação dessa vacina. Então, esses estudos contribuíram e, principalmente, foram feitos vários testes com relação à vacina, não só em um paciente, em várias pessoas que se deram a parte para fazer os testes em uma ênfase de segurança total de 100%. Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que se negam, como você falou, a tomar a vacina por insegurança, por medo, por fake news, por medo de mortes súbitas que vem acontecendo, por medo de tromboses também, que é um dos episódios que acontecem, que as pessoas colocam então em coincidência com a vacina da coronavírus, e nada disso é verdade. Existe sim reações adversas, como existe reações adversas a medicamentos. Porém, a gente não estamos atentos, né, a medicamentos, a efeitos colaterais que um medicamento pode provocar maior que uma vacina. É impressionante, porque existe um esforço muito grande, né, sobretudo nas redes sociais hoje, para pegar qualquer percentual de correção, ou quando o laboratório admite uma reação adversa em um grupo muito pequeno, ou com um percentual muito pequeno de acontecimento de reação adversa, isso é noticiado, assim, de uma forma muito alarmante, muito preocupante, o que só reforça o estigma e o medo das pessoas. Então, agora há pouco, acho que foi a Pfizer, né, que divulgou uma nota falando, admitindo alguma questão de formação de trombos, mas era assim, para um percentual ínfimo da população e do grupo que tomou essas doses. Claro que eles têm a obrigação de informar. Só que se você for olhar no todo, a vantagem que o mundo ganhou, não só com a vacina da Pfizer, mas também com o Coronavac, com a da Moderna, da Johnson. Essas vacinas, elas foram passadas por testes. Quando a Pfizer, eles informaram como nota que existiram reações como o trombo, ela informa também que pacientes que também tiveram coronavírus tomaram a primeira vacina após a Covid, que existiam reações ou mesmo paciente com sequelas. Existiam trombos com aquele paciente. Após a vacina, sim, disseminou. Aumentou a quantidade. Aí, esse teste pode ser feito, pode dizer que, será que foi a vacina ou será que foi uma sequela do Covid? A gente não pode confirmar. Estudos estão sendo feitos para concluir essa tese. Pois é, mas se não fosse de uma maneira responsável, né, o desenvolvimento e a distribuição dessas vacinas, se eles quisessem colocar qualquer coisa no mercado para vender, como tem gente que acha isso, era para o laboratório ganhar dinheiro e para vender máscara à toa, esses absurdos que a gente escuta de pessoas que não estudam, preferem acreditar em qualquer fonte que chega, ao invés de ouvir quem estudou, quem se preparou há muito tempo para isso. Mas também existe essa ideia de que era para vender, era para enriquecer laboratório, mas se fosse assim, então a vacina contra o HIV já teria sido elaborada e vendida, né? Se o efeito fosse só, se a intenção fosse só vender, veja, é tão difícil que para essa vacina, por exemplo, não há hoje. Não há uma vacina contra o HIV, porque é muito difícil identificar, mapear e criar a vacina para esse tipo de vírus. Para o câncer, está sendo produzida, está em fase de testes. Vai ter reações adversas? Vai ter. Mas a importância é que seja o paciente vacinado e a eficácia seja maior que em segurança. Então, a gente está esperando com muita ansiedade que a vacina para câncer seja distribuída pelo SUS. Sejam feitos testes, concluída e seja distribuída, porque é a necessidade da população que essa vacina seja feita. Tem tempo, a gente está tendo um estudo prolongado sobre o câncer, sobre a vacina. Mas se hoje falasses que ela estaria em 1 ano em produção, finalizou agora em 1 ano, será que o receio da população em tomar ela igual ao de Covid? Porque existem as mortes com o câncer, e as mortes são rápidas.
Então, acho que a população ela tem que estar verificando as informações por sites coerentes. Acho que o fake news da população, de passar um para o vizinho, dizer que não tem resultado, que que a pessoa morreu pós-vacina, mas não informa que o paciente teve uma febre baixa, que teve uma dor local, que tomou medicação e passou, mas ele não morreu de Covid. Então, é importante acreditar que a eficácia é maior. Entendi. E agora a gente vai trazer, inclusive, dados sobre isso, sobre essa baixa cobertura, porque é o seguinte, a cobertura da imunização infantil, ela estagnou globalmente em 2023 e ficou praticamente inalterada em comparação a 2022, deixando cerca de 2,7 milhões de crianças desprotegidas no mundo em comparação aos níveis de 2019. Ou seja, antes da pandemia a gente tinha um número de crianças vacinadas e depois da pandemia a gente ainda não conseguiu recuperar como era antes de 2019. Existe uma estagnação. E aí tem algumas explicações, né, para isso. Entre as causas estão os desafios contínuos com as interrupções do serviço de vacinação, desafios logísticos, né, para fazer essas doses chegarem nos 4 cantos do mundo, em todos os continentes, a desconfiança em relação às vacinas e também as desigualdades no acesso às injeções, alerta a Organização Mundial de Saúde. Então são várias causas, né? A questão das fake news é uma das causas, mas não só ela. Existem realmente desafios logísticos para que algumas doenças sejam erradicadas. Mas a queda, gente, depois da pandemia da Covid, por exemplo, para a cobertura de sarampo, caiu de 86% para 83%. Em 2019, 86% das crianças no mundo receberam doses de vacina contra o sarampo, por exemplo. Depois da pandemia, estamos chegando somente em 83%. 86 para 83 parece uma queda pequena. Mas para a Organização Mundial de Imunização já é uma queda grande. Até porque a meta é 95. A gente precisa que essas crianças sejam imunizadas. Não só individualmente, é coletivo. Então, se elas não estão imunizadas, elas vão passar para outras crianças e outras crianças vão ser afetadas. É necessário que esse esquema seja fechado, que a gente consiga ampliar essa imunização. Então, hoje, se a gente puder trazer uma ideia forte aqui nesse videocast, né, sobre a importância de se vacinar, primeiro, de que as vacinas, elas são, sim, seguras, elas são, sim, produzidas com muita responsabilidade, com muitos estudos que demoram anos e quando elas vêm a ser ofertadas é porque todos os testes já comprovaram que elas são realmente seguras. Sim, elas são eficazes. As vacinas não é agora que foi feito um estudo e colocou a vacina como um jogo. Não, a vacina foram produzidas há anos e anos. Elas erradicaram várias doenças como varíola, como poliomielite, que algumas vêm voltando. Por quê? Porque diminuiu a quantidade de pessoas vacinadas. A população, elas têm receio de se vacinar e acaba atrasando o esquema vacinal dos filhos também. Então, precisa se preocupar. É necessário a gente analisar o nosso cartão vacinal, não apenas nos nossos filhos, mas nos nossos parceiros de trabalho, a equipe de trabalho, as empresas se preocupem, porque tem outras vacinas, não só como sarampo, como hepatite, como tétano, que é necessário que febre seja amarela. Então, é necessário que seja feito. Agora, tem um aumento na de HPV, né? Parece que essa juventude, as meninas, os meninos que têm a vacinação, que é feita inclusive pelo SUS, está tendo um chamamento e esses adolescentes e seus pais têm respondido, porque houve até um aumento na procura da vacina contra tanto meningite quanto hepatite e também câncer do colo do útero que previne, né? Que é o HPV. Isso. Essas aí têm tido até uma procura melhor para essa geração jovem. Tem, sim. As escolas, elas estão focando muito nos estudos, na questão do HPV. Da prevenção, então, do cuidado. A vacina HPV vem sendo procurada desde o começo do ano, não só para crianças, para adolescentes, que é a partir dos 9 anos de idade que o SUS fornece, mas para adultos também. Muitas mulheres vão no ginecologista, elas orientam muito que tomem essa vacina. É uma prevenção de longo prazo. Então, é necessário que seja atenta essa vacinação. Então, adolescentes e adultos mulheres também podem tomar, e homens também. Homens também. É toda a faixa etária geral, tanto homens, mulheres. A gestante não pode tomar. Porém, após a gestação, ela pode sim usar como prevenção. Você falou aí um termo, cartão vacinal, né? Isso é motivo, assim, de dúvida, de interrogação na cabeça quando alguém fala, o seu cartão de vacina está atualizado? Você fala, pá, meu Deus, eu não sei nem onde é que está o meu cartão de vacina. Exatamente. Só que hoje a coisa mudou, né? Hoje existe já um sistema do Conect integrado SUS, pelo Conect SUS, em que se a gente colocar os nossos dados ali, o CPF, por exemplo, a gente vai conseguir saber a quantas anda o nosso cartão, nosso calendário. Como é que é isso?
Sim, então, não só na rede pública, a rede privada também, ela tem um vínculo. A gente vacina o cliente, inclui lá a vacina e ele vai ter todo o histórico. Perdeu o cartão físico, você vai ter acesso lá. Ele tem como fazer a impressão da sua caderneta vacinal completa. Então, vai no posto de saúde, eles vacinam e vai colocar também no sistema. É o Conect SUS? Do É o Conect mesmo SUS, sistema? pode ser Conect SUS, pode ser o Gov, também vai estar as vacinas lá, é tudo vinculado. Então, hoje o paciente não pode dizer, eu não sei se tomei a vacina, porque vai estar todas as vacinas vinculadas, tanto de Covid, tanto influenza, hepatite, tétano, todas as vacinas que foram feitas, e se for feita uma hoje, vai ser colocado lá. Claro que isso é de uns tempos para cá, né? Porque Sim, isso é uma foi bem mudança atualizado. relativamente recente, né? Isso. Há 10 anos não era assim. Não. Então, realmente, o que você tomou de 10 anos para cá, talvez não se tenha mais certeza, né? Da dose que aquele paciente tomou, adulto ou criança. Mas depois de um tempo para cá, quem compareceu aos chamamentos públicos para vacinação, tá tudo lá descrito. Isso. E quem tem dúvida? Quem hoje quer tomar, por exemplo, a vacina contra a hepatite? Ah, eu quero me vacinar. Eu não sei como é que eu faço. É feita uma análise vacinal. Eu peço que o paciente traga o cartão antigo, eu vejo se o cartão antigo, como as vacinas de hepatite há 10 anos atrás, ele vai fazer sim um reforço. Pacientes, eles preferem fazer o anti-HBS, que é um exame para identificar como é que está a hepatite dele. Então, se não fez, não sei se tomei, ou quais vou tomar, é feita uma análise vacinal do paciente, e a gente faz todo um esquema que ele possa cumprir. Então, o paciente ele vai tirar todas as dúvidas de reações, as vacinas que precisa, as vacinas que tem na rede pública, que ele pode se vacinar lá, tanto na rede privada. Vocês que trabalham diretamente com o público, né? Você, Cléia, que é enfermeira, o que é que você nota, assim, da população mais jovem, né? Dos pais que estão tendo os bebezinhos que talvez não soubessem o que era uma paralisia infantil, nunca ouviram falar de alguém com sarampo e, portanto, não tem medo dessas doenças. Você nota que eles estão um pouco mais relapsos ou não? A gente não pode generalizar e dizer que com a informação os pais estão sim levando, na maioria, as crianças para tomar a vacina dentro do período correto. Não podemos generalizar. Alguns pacientes, eles procuram sim. Acompanham a caderneta de vacinação, o esquema adequado para as crianças. Alguns falam que essa doença não existe, sarampo não existe mais, eu não vejo, febre amarela não existe, poliomielite não existe. Mas se não existe, é porque foi erradicada por conta da vacina, na verdade. Mas se parar de vacinar, vai voltar. Então, eles são sempre orientados e a procura é maior. Hoje eu vejo que as orientações, e quando sai da sala de parto, que passa um pediatra, um médico para avaliar, eles orientam sobre vacina. Então, eles procuram mais saber. Eles procuram reações que o paciente pode ter, quais vacinas pode tomar, se pode adiantar vacinas. Então, a preocupação é maior com esses pais mais novos. Os pais mais novos, então, estão ouvindo aí o que os médicos dizem. Olha, procura atualizar, fica atento, porque isso é uma responsabilidade dos pais, né? Sim, a gente fica atento. Se o responsável não ficar atento ao cartão vacinal da criança, à imunização, a criança não pode se vacinar sozinha. Então, a gente precisa prevenir ela e também nos prevenir. E é um direito que não foi negado a gente, né? Nossos pais, eles fizeram isso. A gente tomou lá a BCG. E todas as outras, chorando, gritando aquele estardalhaço. Eu lembro de ter dado um escândalo uma vez que eu fui tomar vacina no posto, tiveram que me segurar, aquele problema todo, né? Um pânico que algumas crianças têm. É verdade. Eu sempre falo que a marquinha da BCG, muitos pacientes que vacinam comigo falam sempre, vai ficar a marquinha da BCG? Porque a criança diz que é imunizada quando tem a marquinha no braço. Mas nem sempre. Hoje foi atualizada a vacina BCG e nem sempre fica a marquinha. Porém, ela vai estar imunizada. Mas é importante. Hoje não fica mais marquinha da BCG? Nem toda criança fica. Então, tem todo um processo infeccioso da vacina, mas nem toda criança vai apresentar a marca. Mas não deixa de estar imunizada. Agora, eu também tenho dados aqui que eu queria trazer para o nosso cenário local, né? Aqui em Alagoas, que é bem positivo, veja só. Alagoas registrou em 2023, segundo dados da CESAL, em conformidade com o Ministério da Saúde, registrou um aumento das coberturas vacinais em 13 dos 16 principais imunizantes do calendário nacional de vacinação destinado a crianças, quando comparado a 2022. Então, melhorou em 2023. Os dados foram divulgados pelo próprio Ministério da Saúde por meio do relatório do PNI. O maior crescimento foi da vacina da febre amarela, passando de 55,3% em uma cobertura em 2022 para 67% em 2023. A dose de reforço da poliomielite aumentou também de 74% para 81%. Já da hepatite A, passou de 79% para 85%. E isso, inclusive, ajudou o Brasil
a subir no ranking de vacinação, né? Os dados de Alagoas foram tão positivos que deram um aumento na taxa nacional de imunização das crianças. Então, foi bem importante, que bom a gente saber, né? O destaque do Ministério da Saúde vai também para a procura pela vacina contra a meningite aqui no estado, que subiu bastante. Então, a gente tem aí um balanço até positivo do cenário local, o que se deve a um esforço da Secretaria de Saúde, né, dos profissionais de saúde, mas da rede pública, de estar sempre falando na televisão, no rádio, em campanhas. Isso também é muito importante, né? Você nota, quando tem uma campanha, que na hora, assim, o impacto, a procura aumenta dos pais? Sim, a cobertura vacinal está sendo feita, cumprindo, de uma certa forma, adequadamente. A cobertura vacinal agora é de influenza, a campanha de influenza que é anual. Início de março, shoppings estão cheios, unidades básicas estão cheias, as pessoas procuram muito a se vacinar, sabendo que a atualização da cepa da influenza é modificada todos os anos, então eles procuram manter. A gente está chegando a o balanço que está sendo a cobertura feita mais de 90% da vacina de influenza. Então, espero que as vacinas de meningite sejam feitas também. A gente consiga cumprir as vacinas de tríplice, como sarampo, rubéola, cachumba, a gente consiga cumprir esse esquema vacinal, a gente consiga manter também esse quadro de campanhas. Agora, só para a gente ir já finalizando com algumas ideias que eu queria que ficassem. Vamos lá, para crianças é longo, né? O calendário e até muito detalhado. Não vale a pena eu dizer aqui que vacina cada bebê e cada criança tem que tomar, porque são muitas, né? São muitas. Mas para os adultos, hoje eu quero sair em busca de imunização, eu quero melhorar minha saúde e estar pronta aí para o que der e vier. Certo. Quantas vacinas hoje a gente ainda pode procurar na fase adulta para tomar por uma questão de segurança? Segurança. Hepatite B, hepatite A influenza, tétano, DTP, que difteria, tétano e coqueluche. As pneumonias também é importante, mesmo que só seja distribuída na rede particular. E pessoas como na rede CRIA, pessoas mais vulneráveis. Herpes zoster, HPV, são vacinas que estão dando um esquema vacinal do adulto. Algumas dessas aí tem pelo SUS, tem, você sim, citou, tem né? Sim. Tétano, hepatite, tem pelo SUS, tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola. A herpes zoster está na rede privada, HPV para a idade, faixa etária adulta só na rede privada, pneumonia na rede privada, mas as 3 vacinas importantes, que é hepatite, influenza e tétano, a rede pública fornece. Além da dengue também, que para os adultos só pagando, por enquanto, isso, por enquanto. Mas daqui a pouco, o SUS vai começar a distribuir, a faixa etária vai ser mais ampliada. Até porque, assim, está assolando, né, o número de dengue no país. Os casos vêm aumentando. Emergências lotadas, a gente viu um crescimento que nunca tinha sido visto no Brasil, né? O número de pessoas que adoeceram com dengue e as sequelas são impressionantes, né? Um mosquitinho tão pequenininho, mas quem já pegou dengue reclama e muito por meses depois. É impressionante o poder que a doença tem de desestabilizar o nosso organismo. A vacina, ela é composta por 4 cepas da dengue. Então, mesmo que o paciente tenha tido uma vez a dengue, ele está se prevenindo contra mais 3 cepas. Então, é importante tomar. Tá, então eu não preciso me preocupar se eu não tenho meu cartão. É só chegar em qualquer unidade de saúde, se for um postinho perto da minha casa, se for uma clínica particular, eu vou chegar lá com o meu documento pessoal, vou apresentar e vão pesquisar o que eu preciso tomar. Isso, a gente vai fazer uma pesquisa no histórico vacinal, se tiver vacinas, ok. Se não tiver, a gente inicia todo o esquema do início. Então, vai sair imunizado. Então, eu fixei com vocês aqui a ideia de que as vacinas são sim seguras, que são muito eficazes e que não há medo nem resistência em relação a elas. Porque se houver qualquer reação, isso também é natural. Mas ela é muito melhor do que morrer em decorrência de uma doença que tem hoje proteção, que tem vacina. E a segunda ideia que eu queria fixar contigo hoje, Cléia, é sobre os adultos também procurarem mais essas doses. Exatamente. Porque a gente só pensa em vacinação para criança e adolescente, mas para a população adulta, ela quase não lembra. A vacina é direcionada não só para criança. Na verdade, a vacina é direcionada da gestação, o feto vai estar sendo imunizado, certo? Até o adulto. É necessário que você esteja prevenido. Como é que você não está imunizado, quer imunizar o seu filho? Mesmo que ele tome a primeira dose, mas você pode sair de casa e trazer vírus para ele. Então, é preciso que você esteja prevenida, imunizada. Tanto quanto a hepatite, tétano, influenza, outras vacinas mais que estão na rede privada, como a meningite, que ninguém fala em meningite em adulto, mas pode ter. Então, é necessário que seja imunizado contra a meningite também. No caso, na clínica, a gente vai comprar, para um tipo só ou faz um pacote para tomar 4 diferentes? Quais são São 2 tipos de vacina de meningite, é a meningocócica do tipo B, essa que está tendo os casos, e a meningocócica ACWY. A ACWY a gente faz uma dose, certo? A B são 2 doses com intervalo de 60 dias, a partir de 2 anos de idade.
Se a criança tem 3 meses, ela segue o esquema vacinal normal, que seria de 3, 5 e 13 meses. Entendi. E a Cléia sabe de tudo isso, gente, porque ela é enfermeira, especialista em imunização, que trabalha no Vacine, que fica dentro do Proclínico. que é uma clínica que fica dentro hoje do laboratório Proclínico e que tem, assim, registrado uma procura imensa de famílias em busca desses imunizantes, né, com medo dos índices que a gente tem ouvido falar aí de mortes e adoecimento por dengue e também por meningite no estado. Sim, sim. Então, hoje as pessoas podem procurar o Proclínico aqui e o Provacine fica onde exatamente? Na Ponta Verde, na Sandoval Rochelas. Fica lá. Na parte Kids, tem o Proclínico adulto e tem o Kids. Porém, o Kids também atende família. Então, as pessoas que queiram vacinar, não só a criança, mas vocês também, então pode vacinar. Pode vacinar a família, leva o calendário vacinal, tem dúvida do que tomar, pode entrar em contato no WhatsApp, no Instagram, a gente vai conseguir fazer sua análise vacinal, antes mesmo de ir na clínica. Não precisa sair de casa. Ou pode fazer a vacinação em casa também, a domicílio. É importante. Às vezes você não quer sair, tá gripado, o filho acabou de nascer, prefere que seja ofertada a vacina no acolhimento da sua própria casa, pode ser feito lá também. E eu queria que você fosse encerrando, deixando alguma reflexão para o nosso público que está acompanhando hoje esse videocast sobre a importância da vacinação. Hoje a vacinação é a maior prevenção que existe. Foi atualizado, existem estudos que provam que a quantidade de vacinas aplicadas erradicaram várias doenças e a prevenção hoje a gente é o maior foco. Então, vacinar é a melhor prevenção. Então, não deixe para tratar, é necessário prevenir. Para isso tem vacina, né? Para isso tem vacina. E a vacina é eficaz. Cléia Bellarmino, muito obrigada por esse bate-papo eu que gostoso agradeço. da gente aqui sobre vacinação, que é um tema que muita gente não senta para conversar sobre vacinação, Sim, né? sim. Porque não é um assunto simples, mas é tão necessário que, veja, a gente fez questão de trazer o tema aqui para o videocast Saúde em Foco, porque ele não pode ser esquecido nem apagado. A gente tem que sempre, cada vez mais falar para que as pessoas voltem a procurar os postos, a se cuidar mais e acabar com essas fake news, com mentiras em torno das vacinas, que são muito seguras. Aliás, a gente não viu até hoje, não que eu lembre, não sei se você viu algum caso de alguém que tenha de fato morrido ou tido uma sequela grave porque tomou uma vacina. Eu não tenho lembrança Nenhum disso estudo no comprovado. mundo. No mundo a gente não tem um caso assim. Não. Existe fake news que a gente fica inseguro em tomar a vacina. Mas como a gente falou aqui, reações a gente pode ter em medicamentos também. Então, o medicamento está tratando. E por que não tomar uma vacina que vai estar prevenindo? É importante. Perfeito. Então, eu queria agradecer a você, Cléia, por estar aqui conosco nessa manhã, né, nesse videocast. A oportunidade de estar aqui. E eu quero agradecer também, claro, aos nossos parceiros, o SESMAC e o Centro Universitário Alagoano, que está presente aqui no mercado há mais de 50 anos, formando e formando muito bem muitas gerações de profissionais que estão hoje atuando. Então, o SESMAC é o nosso parceiro, com várias pessoas que já vieram aqui também conversar com a gente, e o Laboratório Proclínico, porque a gente quer aqui falar de saúde, da sua saúde, de uma melhor qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo, é inspirar você aí do outro lado. Eu espero que você tenha aproveitado esse papo e a gente se vê no próximo encontro do Saúde em Foco.